Bom, um outro recurso que é muito utilizado que o Word tem é a construção de tabelas, tá? Eu utilizo o Word para construção de tabelas quando eu não quero automatizar cálculos, certo? Se eu quiser tabelas para automatizar cálculos, eu vou utilizar o Microsoft Excel, que é mais adequado para isso. Mas se eu precisar construir tabelas aqui para mostrar informações ou para adicionar informações, eu tenho um modelo aqui de uma ficha, de uma planilha, um modelo salvo no computador quando eu precisar, né? Ele é muito eficiente em relação a isso. Dá para construir tabelas sofisticadas aqui, muito bem feitas. Então aí nós vamos utilizar aqui, né? Lembrando que eu estou aqui, ó, modo de exibição. Se eu vier aqui em exibição, estou aqui no modo layout de impressão, onde mostra a minha régua horizontal na parte superior e a régua vertical no lado esquerdo. E eu vou vir aqui, ó, no inserir, e tem uma opção aqui, tabela. Aqui eu vou clicar na seta e aparece uma área quadriculada aqui. Na verdade é para mim selecionar a quantidade de células, tá? Nós chamamos de células. Cada quadro aqui da tabela. Aqui, ó, eu teria uma tabela, aparece ali, tabela 7x1, né? Eu tenho 7 colunas e uma linha. Se eu for descendo aqui, vamos colocar aqui 5, tabela 7x5. Então eu tenho aqui uma tabela, né? Essa parte fica colorida. Eu tenho aqui, ó, 7 colunas e 5 linhas. Então, se eu clicar aqui, está inserida já uma tabela aqui simples, né? Com bordas simples, né? Onde eu terei aqui 4, 5, 6, 7 colunas e 1, 2, 3, 4, 5 linhas, correto? Bom, eu estou construindo uma tabela e de repente eu percebo que a quantidade de linhas não é suficiente. Eu resolvo que eu preciso inserir mais 1 ou 2, 3 linhas ali. O que eu vou fazer? Sempre acompanhando o mouse aqui, ó. Se eu vier aqui, ó, do lado esquerdo, e o mouse vai formar uma seta aqui do lado esquerdo, pro lado de fora da tabela, tá? O mouse vai apontar para a direção da tabela. Eu vou dar um clique no botão esquerdo, ele vai selecionar a linha. Eu clicando com o botão direito, certo? Eu clicando com o botão direito, o que vai acontecer? Ele vai me dar mais opções aqui. E eu tenho uma opção aqui, ó, inserir. Dentro da opção inserir eu tenho mais 5 opções. Uma delas aqui, ó, inserir linhas acima, e a outra aqui, ó, inserir linhas abaixo. Eu quero inserir uma linha abaixo, então eu clico aqui. Eu aumentei a quantidade de linhas agora para 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, certo? Vou inserir mais uma, então eu venho aqui com o mouse, né? Deixa eu desmarcar aqui. Eu venho com o mouse do lado esquerdo aqui fora da tabela, dou um clique no botão esquerdo, ele seleciona a linha, clico com o botão direito e venho aqui no inserir. Eu vou inserir mais uma linha abaixo. Então agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas, e eu tenho também 7 colunas. Eu vou colocar um texto aqui, ó, né? Aqui é a penúltima coluna, mas é a primeira linha. Então eu vou colocar aqui linha 1. Com o teclado aqui, ó, usando as setas, eu também posso me mover pelas células da tabela, tá? Eu estou usando as setas do teclado aqui, tá? Seta para baixo, seta para cima, seta para esquerda, seta para direita. Ele vai mudando o cursor de célula, tá? Eu vou me movendo pela tabela. Então aqui eu vou escrever linha 2, vou com a seta para baixo aqui, linha
3. Logicamente eu posso posicionar o cursor também com o mouse. Linha 4. Bom, digamos depois que eu preenchi uma coluna aqui, eu percebo que, né, eu ainda estou construindo a tabela, eu não tinha um modelo pronto, e eu percebo que eu precisava dessas palavras que eu escrevi aqui, eu precisava que elas ficassem na última coluna, certo? Eu não preciso, eu posso também aqui copiar, né? Uma opção seria copiar e colar aqui na última, tá? Essa seria a opção ideal para mim utilizar, copiar aqui o conteúdo, né? Selecionar e copiar o conteúdo e colar na última coluna. Mas o objetivo aqui é manipular a tabela, tá? Então eu vou usar uma outra forma de fazer isso para nós treinarmos a manipulação da tabela. Eu vou vir com o mouse aqui, ó, acima da última coluna. Vou me aproximando da borda, ele vai formar aqui, ó, uma seta escura voltada para baixo. Eu vou dar um clique, selecionar, vou clicar com o botão direito e vou ter uma opção aqui, ó, excluir colunas. Certo? Ele excluiu uma coluna da minha tabela e eu fiquei aqui com uma coluna a menos, mas o texto ficou na última coluna. Ah tá, mas eu quero manter 7 colunas. Eu posso fazer o seguinte, eu posso selecionar a penúltima coluna aqui, ou até mesmo a última coluna. Eu vou selecionar a última aqui, então eu posiciono o cursor aqui próximo à borda, ele vai formar uma seta voltada para baixo, uma seta escura voltada para baixo. Eu vou clicar com o botão esquerdo, selecionar essa coluna, vou clicar com o botão direito e vou vir aqui no inserir. E aqui tem uma opção, ó, inserir colunas à esquerda, certo? Ele vai inserir uma outra coluna à esquerda dessa coluna que eu selecionei. Tá aqui, ó, inseriu essa coluna. Então eu mantive o texto aqui na última coluna, mas eu aumentei a quantidade de colunas, certo? Agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a exclusão, né? Então é sempre desta forma, né? Se eu quiser excluir aqui 3 linhas de uma vez, eu venho com o mouse aqui, ó, do lado esquerdo, fora da tabela. A seta vai ficar virada para a tabela. Eu clico com o botão esquerdo, vou arrastando, ó, vou selecionar 3 linhas. Aí eu clico com o botão direito, excluir linhas. Ele excluiu as 3 linhas selecionadas, correto? Então o objetivo aqui era mais esse aqui, né? Como inserir a tabela e manipular essas linhas. Tem uma outra opção aqui, ó, na inserção de tabelas. Vem aqui no menu aqui em cima, né? Acompanha o mouse aqui, no menu inserir, eu vou em tabela. Se eu quero determinar uma quantidade maior aqui de colunas e linhas, eu posso usar essa opção que está embaixo aqui, ó, dessa parte quadriculada, né? Inserir tabela. Aqui vai me abrir uma caixa, a caixa inserir tabela, e aqui eu tenho, ó, número de colunas e número de linhas. Eu posso colocar aqui, eu posso digitar aqui dentro, eu posso nas setas aqui, ó, eu posso ir aumentando aqui, ó, a quantidade de colunas. Então digamos que eu queira 15 colunas e eu queira 30 linhas. Eu vou digitar aqui então, ó, número de linhas. Eu vou digitar aqui 30 linhas e eu vou dar OK. Repare que meu cursor está posicionado aqui abaixo dessa primeira tabela. Quando eu der o OK, ó, ele já vai inserir para mim uma tabela com 15 colunas e 30 linhas, correto? Aqui está. Então eu tenho essas duas opções aqui no inserir tabela. Eu posso selecionar a quantidade de linhas e colunas nessa área quadriculada, ou eu posso determinar numericamente aqui em inserir tabela a quantidade de colunas e a quantidade de linhas.
Eu vou gravar um vídeo onde a gente vai, um ou dois vídeos onde nós vamos construir uma tabela já mais elaborada, certo? Eu vou mostrar outros recursos que são muito úteis na manipulação das linhas e colunas das tabelas, e nós vamos construir uma tabela mais elaborada, tá? Então até o próximo vídeo.